reencarnando como Lovenleash capítulo 1. Ei você! Um porão escuro cheio de um fedor sufocante e com menos do que uma porcentagem saudável de oxigênio, era o tipo de lugar sombrio sobre o qual todos os pais alertavam seus filhos. Um lugar que você nunca deve visitar depois de escurecer. Infelizmente, Kazuya se viu neste lugar tortuoso, sentado em uma cadeira de aço enferrujada, com as mãos algemadas atrás dele. Um homem loiro de terno brilhante zombou dele e ergueu um revólver na mão. O cano frio tocou sua testa. Uma onda de frio passou por ele enquanto uma gota de suor escorria por seu rosto, caindo sobre sua camisa branca bagunçada. Kazuya, culpe seu avô durão por priorizar o trabalho dele em vez da sua vida, disse o homem parecido com a Yakuza, seu tom mais frio do que o terror de Kazuya, mas seus olhos carregavam uma leve expressão de pena. O pecado pela sua morte estará na alma dele. Ele transferiu a culpa de assassinar uma alma inocente para outra pessoa. Em vez de chorar ou implorar por misericórdia, Kazuya simplesmente suspirou. Quase meio-dia se passou desde que o trouxeram para cá, mas ninguém veio em seu socorro. Gigantes dançavam em seu estômago, pedindo comida loucamente. Ele não iria chorar e desviar os olhos da realidade. Este era o fim. Não adiantava fingir o contrário. Ele teve a sorte de sobreviver a uma crise semelhante 2 vezes. A primeira vez com o braço direito quebrado e a segunda vez com um buraco de bala na coxa esquerda. Ele quase perdeu seu irmão mais novo por causa de uma falha de ignição entre a Yakuza e a polícia. Nas 2 vezes, a polícia chegou para negociar em menos de 1 hora. Desta vez as apostas eram muito altas. Entre um aproveitador universitário e um grupo de terroristas da classe E, um herói da justiça como seu avô escolheria o último. Maldito vovô, Kazuya amaldiçoou baixinho. Mate-me, cara. Ele vai te caçar mais cedo ou mais tarde. Seu avô o mimava muito desde que seus pais morreram. O velho deu-lhe um chefe particular para as refeições diárias, uma empregada para as necessidades diárias, uma vaga em uma escola de prestígio e, o mais importante, uma casa para morar. Ele estava extremamente grato, mas também ressentido. O amor era irracional, o ódio ainda mais. Sua vida virou uma piada terrível por causa do trabalho de seu avô. Ele queria deixar a cidade, até mesmo a porra do país. Mas seu único parente tornou-se emotivo e possessivo, recusando-se a deixar Kazuya sair de sua proteção. Ele apenas queria viver sem agressões constantes. Infelizmente, ele não terá essa paz nesta vida. O terrorista pareceu abalado com a menção do avô de Kazuya. Não, ele não se importa com você. Alguma última palavra antes de acabarmos com sua miséria? Últimas palavras, Eren. Kazuya sorriu para os homens parados atrás do loiro. As chances de sair vivo eram quase inexistentes, mas ele queria tanto dar um soco nesse idiota. Se ele não pudesse viver, então seus inimigos também não deveriam. Era assim que ele via as coisas. Não, então, eu tenho alguns. Kazuya interrompeu o loiro com um sorriso amigável. Deixe uma carta para o vovô em meu lugar. Peça a ele para transferir toda a minha herança para meu amigo Ryosuke. Ryosuke geralmente recusava a tentativa de Kazuya de ajudá-lo. Poderia Ryosuke recusar o último desejo de um amigo morto? Definitivamente não. Com algum dinheiro, Ryosuke poderia se livrar de seus empregos de meio período e viver uma vida decente. E termine um mangá Akame ga Kill para mim. Não li os últimos capítulos. Ouvi dizer que eles eram meio medíocres comparados ao resto da série, ainda quero terminar. Eles o sequestraram perto do clímax daquele mangá comovente. Que momento trágico. O hooligan com um revólver ficou pasmo. Kazuya não estava mentindo, no entanto. Ele realmente queria terminar aquela história e chafurdar no vazio seguinte por um dia ou 2. Oh, espere. Envie uma carta para Yumi Sensei também. Diga a ela que eu a amei até a morte. Se ela precisar de dinheiro, ela pode dar um tapa no meu avô. Yumi era mais próxima dele depois de seu avô e de seu amigo estúpido. Depois de um ano corrompendo e perseguindo sua professora gostosa, ela concordou em sair com ele. Ele não iria mais desfrutar de palestras particulares tardias.
Sua vida não era tão ruim por si só. Sua professora e namorada equilibrava sua vida diária com um avô super possessivo e sedento de justiça. Mais uma coisa, fodam-se você e seus camaradas por me sequestrarem agora. Vocês não poderiam ter planejado mais 3 meses? Meu avô pode ter morrido em um esquema elaborado, quero dizer, acidente. Seus idiotas teriam assassinado aquele presidente estúpido. Jesus Cristo, todos vocês estão impacientes como malditos alunos do jardim de infância. Ele respirou fundo após sua explosão. Parecia que uma pedra foi tirada de seu peito. Não há melhor alívio do estresse do que gritar as palavras de Kazuya. Atingiram alguns nervos em seu sequestrador, enquanto seu belo rosto ficava vermelho. Sua boceta, o terrorista Sam pressionou o cano mais fundo em sua testa. Olhar para sua morte certamente lhe causou algum arrependimento. Seu único problema com a morte era: a vida após a morte existe? Se não, para onde ele irá após a morte? Ele simplesmente deixará de existir. Ao cair em pensamentos, o loiro apertou o gatilho. Bam! Um brilho vermelho encheu sua visão. Uma dor lancinante explodiu em sua cabeça, fazendo gritar de agonia. Seus olhos se fecharam e sua cabeça caiu, a sensação de queimação diminuindo gradualmente. O silêncio caiu após sua morte. Espere, porque posso pensar. Sua consciência estava intacta após o tiro. Seu cérebro sobreviveu à bala daquela distância. Improvável, considerando a escuridão que o cercava. Ele estava pairando em lugar nenhum, desprovido de qualquer sensação, nem mesmo da dor infligida pela bala. Algo estava errado, ele podia sentir isso em seus ossos. Personagem Kazuya Ishihara criado. Uma janela flutuante tão familiar surgiu no mar de escuridão. Personagem. Isso é sistema. Esse tropo de reencarnação de merda de capacitar um protagonista aos níveis divinos sem motivo. Ele não gostava de sistemas, pois eles forçavam tarefas irracionais ao seu hospedeiro. Não vamos esquecer o fato de que a maioria dos sistemas fazia parte do esquema de algum chefe de nível final ou era fornecido por alguma versão alternativa dos personagens principais. Em meio à sua confusão, a sensação do seu corpo retornou. Ele sentiu oscilações para cima e para baixo, o movimento exagerado do andar de um cavalo muito familiar. Ele andava a cavalo desde criança, mas não montava em nenhum desde que se formou no ensino médio. Ao piscar para afastar os últimos vestígios de sono, ele viu um panorama de picos irregulares, cumes escarpados e cordilheiras cobertas de neve. As estrelas estavam ausentes no céu negro, apenas uma meia-lua travando uma batalha perdida contra a escuridão. A lua sempre esteve tão perto. Ei, você! Você finalmente acordou! Olofs prosperaram em Reishi, a substância mística que se entrelaça na alma de cada ser. A alta concentração de Reishi no Eco Mundo permitiu que até mesmo os Olofs mais fracos convertessem a energia ambiente em seu Reiryoku. Olofs que moram no Eco Mundo poderiam sobreviver sem consumir almas, ao contrário de suas contrapartes vorazes que assombravam o mundo dos vivos. No entanto, havia aqueles cuja fome insaciável não poderia ser saciada por meros Reishi ou almas humanas. Compelidos por um vazio corrosivo, esses Olofs recorreram ao canibalismo, banqueteando-se com sua própria espécie. Este terrível ato de predação estimulou sua evolução para uma raça nova e aterrorizante, os Menos. Os Gias e Adjushas viviam em um estado perpétuo de predação, cada um movido pelo desejo de evolução. Distante e enigmático, o vasto Lorde examinou os seres inferiores de sua posição elevada, raramente encontrando uma alma digna de aumentar seu imenso poder. Este ciclo implacável de devorar e ser devorado era a lei tácita que rege o Eco Mundo, onde os fracos eram inevitavelmente consumidos pelos fortes. Os fracos tornam-se parte dos fortes. Entre os incontáveis Olofs, um se chamava Emiloa Passi. Ela não sabia nada sobre a origem do seu nome, mas certamente tinha um pouco de apego a ele. Na hierarquia de Olofs, a Passi não era uma fraca, ela triunfou em muitas batalhas. No entanto, foi a dor de suas perdas que gravou sulcos mais profundos em sua alma.
Com o tempo, Apache desenvolveu uma estratégia astuta de sobrevivência, evitando inimigos formidáveis com sua forma ágil e parecida com um cervo. Quando fugir era impossível, ela canalizava a energia espiritual para seus chifres, liberando torrentes devastadoras de cero. Como abjuxas, ela possuía imenso poder, mas optou por subsistir do reixe ambiente em vez de devorar outros. Hoje foi um dia tranquilo para o cervo amante da paz. Ela atravessou graciosamente o vasto deserto iluminado pela lua, seus cascos batendo suavemente nas areias brancas e imaculadas. A lua pálida pairava baixa no céu, lançando uma luz fantasmagórica sobre a extensão árida. Abruptamente, ela parou, com o coração batendo forte no peito quando avistou duas pernas azuis projetando-se de uma duna próxima, como se seu dono tivesse sido sepultado vivo. Com os olhos reduzidos a meias fendas, Apache examinou o horizonte desolado, seus sentidos em alerta máximo enquanto procurava detectar os sinistros olores responsáveis por esta armadilha. Eu não sou bobo como Adjuxas, seus sentidos aguçados podiam captar vagamente a presença de olvos, mesmo aqueles invisíveis aos seus olhos. O resultado, porém, a deixou atordoada. O quê? Não há ninguém aqui. Com a curiosidade despertada, ela torceu o pescoço elegante para examinar os arredores mais uma vez antes de retornar o olhar para as pernas delgadas, que pareciam delicadas demais para pertencer a um olov. Não é da minha conta, ela murmurou, virando-se e saindo furiosamente. No entanto, um minuto depois, ela se viu inexplicavelmente atraída de volta para as pernas misteriosas, que permaneciam imóveis e inalteradas. Qual é o problema deles? Incapaz de reprimir sua curiosidade por mais tempo, Apache cravou os dentes no pano azul que envolvia a perna e arrancou seu dono da areia, finalmente conseguindo dar uma boa olhada no estranho. Para sua surpresa, este era um olov diferente de todos que ela já havia encontrado antes. Cada aspecto de sua aparência, desde suas roupas esfarrapadas até seu cabelo prateado e desgrenhado, sussurrava a humanidade. Sua máscara, adornada com chifres torcidos e dentes perversos, representava sua verdadeira natureza como olov. E ela não pôde deixar de notar as impressionantes asas negras nas costas dele. Um homem, as experiências de Apache com olovos masculinos no ecomundo foram nada menos que desastrosas, já que todos tentaram comê-la no sentido literal. No entanto, este parecia diferente. Suas feições serenas e refinadas não exalavam agressão, e sua fraca reação a fez parar, fazendo-a questionar se deveria matá-lo e consumi-lo. Ele está inconsciente, e suas pernas, seus olhos se arregalaram em choque. Que destino terrível de sofrer! 2 buracos translúcidos marcavam suas coxas, lembrando o coração simbólico de um olov. Embora esses buracos normalmente não causassem interferência na vida diária, os vazios em suas pernas pareciam destinados a ter consequências terríveis, já que quase não restava carne para sustentá-lo. Um uivo distante causou arrepios na espinha de Apache, seu corpo ficou tenso de medo. Um predador formidável, um Adjuxas que atacava abjuxas mais fracos como ela, estava por perto. Eu tenho que ir. Lançando um olhar fugaz para o homem inconsciente, ela mordeu sua camisa e o jogou no ar. Quando ele caiu de costas, ela correu pelas areias enluaradas. Vou usá-lo como isca, ela racionalizou, tentando justificar a inesperada onda de compaixão que crescia dentro dela pelo estranho. Em sua mente, ela raciocinou que ele certamente morreria sem ajuda neste reino implacável. Ei, você! Você finalmente acordou! Kazuya poderia ter confundido tudo com a abertura de Skirin se a voz falando com ele não tivesse um toque feminino. Bem, ser um Dragonborn teria sido um belo destino. Kazuya ajustou-se em uma posição mais confortável em sua montaria inesperada, uma criatura parecida com um cervo adornada com pelo marrom nas costas e pele cinza na frente. 2 impressionantes chifres brancos coroavam sua cabeça. Ao examinar os arredores, ele percebeu que não havia nenhum cavaleiro dirigindo a criatura, apenas ele mesmo. Apache virou a cabeça, vislumbrando Kazuya em sua visão periférica. Você é um vasto lorde? Ela perguntou em um tom lento e rouco, notando que o tamanho dele correspondia às dimensões dos poderosos olovos.
Sua reação não se alinha com isso. Vasto Lorde. Kazuya franziu a testa, tentando lembrar onde ouviu o termo. Era uma frase familiar, que permanecia no limite de sua memória, mas os detalhes permaneciam frustrantemente elusivos. Ele se esforçou para desenterrá-lo das profundezas de suas lembranças. Onde eu ouvi isso? Ao som de sua pergunta sussurrada, a Passy parou no meio do caminho, seus ouvidos quase derretendo com o timbre agradável de sua voz. A voz dele é tão legal, o que estou fazendo? Saindo de seu devaneio, ela balançou a cabeça vigorosamente, as orelhas batendo contra o rosto. Você não conhece Vasto Lorde? Este é seu primeiro dia no Ecomundo. Isso não pode estar certo. Menos não nascem com pequenas formas humanoides como a sua. Enquanto a Passy explicava a natureza dos Olofs e suas diversas formas, ela se perguntou se, por algum milagre, ela havia interpretado mal o Reiatsu do homem. Afinal, Kazuya era significativamente menor que uma Gillian típica e não tinha a selvageria de um Adjushas. Por trás da máscara, os olhos de Kazuya se estreitaram em pensamento. A menção de Ecomundo e menos varreu a névoa que obscurecia suas memórias, e ele olhou ao redor, incrédulo. A paisagem totalmente branca, com dunas onduladas pontuadas por árvores áridas e pedras enormes, parecia surreal, mas estranhamente familiar. A areia parecia sem vida e o ar estava parado e claro como se fosse feito de vidro. Era como se ele tivesse entrado em um mundo vívido que refletisse sua própria realidade. Num repentino momento de clareza, ele percebeu que aquele lugar combinava perfeitamente com o mundo de um anime específico. A Kazuya mal conseguiu suprimir a vontade de gritar a plenos pulmões, pois sua situação atual exigia uma reação extrema. De alguma forma, ele foi transportado para o mundo de Shinigami, ou Lovesikinsi, o mundo de Bleach. Ele levou uma bala na cabeça, mas ele finalmente se livrou das garras do avô. Essa é minha recompensa por aguentar toda essa besteira. Ele respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar frio e empoeirado que permeava o Ecomundo. Isto não foi um sonho, nem uma invenção de sua mente moribunda. À medida que a realidade de sua situação se instalava, ele soltou um longo suspiro. Querido servo, posso perguntar seu nome? A educação era necessária quando não se sabia o que diabos estava acontecendo. Um pouco de respeito ajudou muito a construir confiança e prevenir conflitos desnecessários. O dono da voz considerou seu pedido por alguns segundos. A Passy. Depois de alguma lembrança, Kazuya reconheceu o nome. Ela foi uma das 3 bestias, Fracion de Tierra Rebel. A bronzeada espada de cabelos dourados, facilmente uma de suas personagens femininas mais favoritas de todos os tempos, liderou a Passy e suas 2 amigas. Isso é bastante bizarro de alguma forma, ele se viu em uma linha do tempo anterior ao momento em que a Passy encontrou Tierra Rebel e se transformou em um arrancar sob o comando de Aizen. Uma linha do tempo onde o astuto Aizen ainda não havia assumido o controle de Las Noches. Talvez ele já tenha feito isso, ele não tinha certeza sobre a cronologia complicada de Bleach. E o seu? Não espere pegar o meu sem dar o seu. A Passy criticou seu silêncio. O gato comeu sua língua ou o quê? Talvez tenha sido o temperamento calmo e o esquecimento de Kazuya em relação ao Ecomundo que a deixaram à vontade. Ela não sentiu perigo, permitindo que seu verdadeiro caráter brilhasse. Embora educada na superfície, ela era uma Olof com um comportamento impetuoso. Kazuya, ele respondeu, seus dedos roçando a máscara esquelética que escondia a maior parte de seu rosto. Isso o levou a observar as outras mudanças em seu corpo. Ele usava as mesmas roupas durante sua morte, uma camisa branca e jeans, ambos rasgados em pontos embaraçosos, mostrando sua pele branca e pálida. Um desses buracos expôs o buraco em suas coxas. 2 buracos, para ser mais preciso. Acho que me lembro disso. O buraco de cada olovo, pelo menos em evoluções superiores, simbolizava um aspecto, o que faltava a um olovo na maioria dos casos antes de sua morte ou da causa de sua morte. Ele se lembrava disso, do material. Por exemplo, um buraco oco perto do estômago significava desejo de força, enquanto um buraco no olho significava cegueira para certas coisas.
O que o meu deveria significar? Ele deu um soco gentil na coxa e tentou mover as pernas. Ele poderia usar as pernas muito bem. Aterrorizado com seus buracos, Apache perguntou. Somos olivos. Por que cansar suas pernas andando quando podemos voar? Ah, de fato. Ele riu da tentativa indireta dela de confortá-lo. Então, Apache, para onde estamos indo? Como eu iria saber? Ela respondeu. Em algum lugar onde eu não tenha que fugir constantemente dessas malditas encarnações da gula. Como que por instinto, Kazuya acariciou ternamente sua crista, seus dedos percorrendo o pelo aveludado que se estendia por sua cabeça. Era um hábito que adquiriu enquanto andava a cavalo, como gesto de carinho pelo seu corcel. Cuidado onde você toca. Eu não sou seu animal de estimação. Apesar do tom irado, ela não ordenou que ele desmontasse. Ele olhou para as próprias pernas e sorriu, tocado pela gentileza sutil dela. Mesmo num mundo perigoso, ela estendeu a sua compaixão a um estranho. Talvez tenha ficado aliviada ao descobrir no ecomundo alguém razoável, um companheiro que não a trairia e a transformaria em comida. E eles dizem que olivos são maus. Ele teria considerado seduzi-la se ela estivesse em sua forma a arrancar. Ele sempre nutriu um carinho por molecas. Lamentavelmente, ela não alcançaria sua forma humana tão cedo. Uma vergonha. Oh, certo. Quase me esqueci daquela janela pop-up. Sistema de caráter, não foi? Como se respondesse à sua curiosidade, uma caixa cinza colossal se materializou, obstruindo sua visão. Sistema de personagem. Ele passou rapidamente pelos tatus e se concentrou no modelo tridimensional ao lado, que exibia sua aparência atual como se ele fosse um personagem de videogame. Somente suas roupas serviam como ampla evidência de que a modelo representava. Desconsiderando seu cabelo prateado recém-alongado e sua pele branca e pálida, seu olhar se fixou no par de asas pretas emplumadas. Ele estendeu a mão para as costas e agarrou os ossos moles que se projetavam de suas omoplatas. Ele girou suavemente as omoplatas, sentindo os músculos de suas asas se esticando e despertando. As asas, despertando de um sono profundo, pareciam delicadas e sombrias, como se possuíssem vida própria. Eu tenho asas. Ele arregalou os olhos com antecipação e respirou fundo. Suas asas bateram quase hipnoticamente e então, com uma força interior que ele nunca soube que tinha, ele começou a batê-las vigorosamente para cima e para baixo. O vento gerado por seus esforços chamou a atenção de Apache. Então, você pôde voar? Kazuya acessou suas travessuras aladas e deu um tapinha nas costas dela. Não sei. Ele voltou seu olhar para os tatus e descobriu que sua meia máscara tinha uma notável semelhança com uma caveira demoníaca. Seus buracos enormes revelavam seus impressionantes olhos azuis e uma ameaçadora dentição alinhada com a máscara onde ela se sobrepunha aos lábios. Até os chifres retorcidos pareciam pertencer a um demônio. Eu sou algum tipo de demônio? Informações gerais: nome, Kazuya Ishihara. Gênero masculino. Raça, Olov, vasto lorde. Nível Heiryoku, nível ótimo. Classe capitão. Alinhamento, mal. Neutro. Afiliação, nenhuma. Habilidades raciais. 0. Técnica ofensiva. Heiryoku. Nível de domínio, ainda para aprender. Sonido, técnica de movimento. Nível de domínio, ainda para aprender. Garganta, técnica de distorção espacial limitada. Nível de domínio, ainda para aprender. Habilidades inatas. Voz prateada. Sua voz pode influenciar o estado de espírito das pessoas. A habilidade funciona melhor para persuadir ou seduzir alguém. Sem nome / não descoberto. Manifestação do seu coração vazio. Coração desintegrado, oco. Seres vivos classificados como ocos recebem nutrição e melhorias. Regeneração. Suas feridas se regeneram automaticamente. O tempo necessário depende da gravidade das feridas. Habilidades adquiridas. Sedução, a capacidade de seduzir pessoas do sexo oposto. Nível de domínio, básico. Equitação, a habilidade de montar uma montaria. Nível de domínio, intermediário. Aritmética, a capacidade de processar problemas aritméticos. Nível de domínio, intermediário. Equipamento. Camisa de algodão fino. Jeans. Eu perdi algumas memórias.
Este certamente não era o status de um Olov que acabara de nascer. Um vasto Lorde com Heiryoko rivalizando com uma classe capitão, tal poder o colocou perto do ápice da hierarquia do Eco-mundo. No grande esquema das coisas, porém, ele permaneceu pouco mais do que forragem de alta classe. Ele simplesmente não conseguia se comparar a vilões do final do jogo como os Quincy Sternhitters. Mal neutro. Faz sentido, ele sempre buscou a liberdade, independentemente de isso violar as leis. Sem falar no desdém que nutria pelo avô, que arriscou a vida pelo bem maior da sociedade. Na verdade, ele nunca se encaixou no molde de um indivíduo legal. Em seguida vieram as habilidades raciais, um conjunto de habilidades não aprendidas inerentes a todos os Vasto Lorde. Nada de extraordinário aí. Os aspectos verdadeiramente excepcionais estavam em sua lista de habilidades inatas. As pessoas sempre elogiaram sua voz, o que também lhe proporcionou maior facilidade com as mulheres. Ele não conseguia imaginar que essa fosse uma de suas habilidades inatas. Coração em ruínas, apesar do nome ameaçador, parecia ser uma habilidade voltada para a equipe que não oferecia nenhum benefício tangível para ele pessoalmente. Poderia ser útil caso ele encontrasse aliados Olov confiáveis. Apague isso, ele seduziria as mulheres Olovo para que confiassem nele ou as subjugaria através da lei natural dos Olovos. Coração oco desconhecido, ele relegou o aspecto desconhecido para o fundo de sua mente e examinou o restante de seu status. Suas habilidades não eram extraordinárias. Na verdade, eles não seriam considerados dominados em um mundo onde um Quincy pudesse dar vida à sua imaginação e outro pudesse vislumbrar o futuro e manipulá-lo à vontade. Não pode ser isso. Tem que haver outras funções. O rugido estrondoso desviou sua atenção antes que ele pudesse embarcar em outra exploração de seu sistema. A Passy estremeceu ao reconhecer o dono do rugido. Está de volta. Ag, estamos mortos. Tão mortos. Poucos dias antes, ela havia encontrado o gigante Agjuchas. Seu sonido e sua agilidade natural permitiram que ela escapasse de sua boca voraz. No entanto, seu Heiryoko atual não foi suficiente para usar seu sonido de nível rudimentar por mais de 30 segundos, tempo insuficiente para escapar dos Agjuchas determinados a consumi-la. Um inimigo. Isso é problemático. Ele ainda não tinha dominado as técnicas básicas de Olovo, como controlar seu Heiryoko, ou poder espiritual. Embora ele pudesse rivalizar com um Shinigami de classe capitão médio em termos de quantidade de Heiryoko, ele não possuía experiência em controlá-lo. Pode apostar que a Passy chutou o chão, acelerando o passo. Aprenda a voar, caramba! Não posso carregar você para todo lugar como um escravo. Seu predador apareceu no topo da colina atrás deles, uma besta colossal parecida com uma cobra com 8 braços e a parte inferior do corpo de uma lagarta. A máscara esquelética em sua cabeça e a armadura óssea em seus ombros prejudicavam um pouco sua aparência assustadora. O monstro parecia em casa no meio da paisagem desolada e cheia de agonia do Eco-mundo. Os Agjuchas saltaram colina abaixo e os perseguiram com suas numerosas pernas contorcidas, provocando uma tempestade de areia em seu rastro. Há apenas um destino esperando por você, pequeno servo. Cesse sua resistência e torne-se parte de um Agjuchas maior como eu. Kazuya permaneceu estranhamente imperturbável com a situação, como se sua mente se recusasse a reconhecer a enorme fera como uma ameaça. Ele deu um tapinha nas costas de Passy. Ganhe-me algum tempo. Ganhe-me algum tempo. Eu vou matá-lo.